O homem tolo se revela antes mesmo de agir. Ele se entrega pela boca. Sêneca alertava: o caráter de um homem aparece mais nas palavras do que nos gestos. E quase ninguém percebe que existem frases que denunciam fraqueza instantânea. Não por serem erradas, mas por revelarem uma mente sem centro. A primeira coisa que um homem tolo sempre diz é: deixa pra lá. Não como escolha estratégica, mas como fuga. Ele usa essa frase para evitar confronto, decisão e responsabilidade. Parece paz, mas é rendição. Quem diz deixa pra lá, com frequência, está abrindo mão do próprio território sem luta. Outra frase clássica é: eu só queria ajudar, quase sempre dita depois de ser desrespeitado. O homem tolo confunde boa intenção com valor. Ele acredita que ser útil garante respeito. Não garante. Utilidade sem posição transforma o homem em ferramenta descartável. A terceira revelação vem quando ele diz: mas eu sou assim mesmo. Essa frase não é autenticidade, é preguiça moral, é recusar o crescimento e se esconder atrás da própria limitação. O homem que se define como imutável já escolheu permanecer pequeno. O tolo também diz: não quero problema. E com isso aceita qualquer coisa, engole desrespeito, tolera invasão e normaliza a própria submissão. Evitar problema a qualquer custo cria um problema permanente, a perda de si mesmo. Por fim, a frase mais perigosa de todas: o que você acha? Não como troca, mas como dependência. O homem tolo terceiriza decisões porque não confia no próprio julgamento. E quem não confia em si, ensina o mundo a não confiar também. Essas frases parecem inofensivas. São socialmente aceitas, mas juntas constroem a imagem de um homem reativo, previsível e fácil de conduzir. E entender isso é apenas o início antes de encarar por que essas palavras surgem automaticamente da boca de quem nunca assumiu comando interno. Porque essas frases não surgem do nada. Elas nascem de padrões mentais previsíveis. A sexta coisa que um homem tolo sempre diz é: eu não tive escolha. Essa frase mata qualquer resquício de autoridade pessoal. Quem diz isso está confessando que vive reagindo ao mundo, não escolhendo dentro dele. Pode até ser verdade em situações extremas, mas repeti-la transforma exceção em identidade. Outra declaração comum é: todo mundo faz isso. Aqui o homem abandona o próprio critério e se esconde na multidão. Ele usa o comportamento alheio como escudo para justificar decisões fracas. O problema é simples: quem pensa como todos acaba vivendo como todos. E isso nunca levou ninguém a uma posição de respeito. O homem tolo também diz: eu preciso que entenda o meu lado. Essa frase revela a carência de validação. O homem em posição não implora compreensão. Ele age de acordo com seus princípios e aceita o custo disso. Quem precisa ser entendido por todos já abriu mão de liderar a própria vida. Outra frase traiçoeira é: foi só uma brincadeira. Geralmente usada depois de ultrapassar limites. O homem tolo não sustenta o que diz. Ele recua, minimiza, pede desculpa pelo próprio posicionamento. Isso ensina o mundo que suas palavras não têm peso. E quando a pressão aumenta, ele solta: não era bem isso que eu quis dizer. Essa frase entrega confusão interna. Quem não sabe o que quer dizer, não sabe o que quer. O homem sólido fala pouco exatamente porque pensa antes. Ele não precisa corrigir o próprio discurso o tempo todo. Essas palavras não são o problema em si. O problema é o padrão que revelam. Um homem sem centro usa frases para escapar da responsabilidade. Um homem com centro usa palavras para decidir. E essa diferença começa a ficar ainda mais clara quando você observa não o que o homem diz em paz, mas o que ele diz quando é confrontado. Porque é sob confronto que a tolice fica impossível de esconder. Quando pressionado, o homem tolo diz: você está exagerando.
não para esclarecer, mas para invalidar. Ele tenta diminuir o impacto do que fez porque não consegue sustentar a própria ação. Essa frase não resolve conflito, ela apenas revela a incapacidade de assumir peso. Outra reação comum é "sempre foi assim". Aqui ele se apoia no passado como muleta. Usa o costume como desculpa para não evoluir. O homem que se esconde atrás do "sempre foi assim" já decidiu não crescer. Diante de discordância direta, ele solta "vamos manter a calma", não como convite à razão, mas como tentativa de controlar o outro porque perdeu o controle de si. Curiosamente, quem pede calma quase sempre já está desestabilizado. O tolo também diz: "você me entendeu errado", mesmo quando foi claro, mesmo quando o efeito foi óbvio. Essa frase é fuga. Em vez de ajustar a própria postura, ele transfere a culpa para a interpretação alheia. E quando percebe que perdeu posição, apela para "não vale a pena discutir". Não por sabedoria, mas por derrota. Ele abandona o campo depois de já ter sido exposto. Não é estratégia, é retirada tardia. Essas frases aparecem em sequência porque vêm do mesmo lugar: falta de eixo interno. O homem sem centro tenta controlar o ambiente com palavras porque não controla a si mesmo. O homem sólido faz o oposto. Ele sustenta a tensão, assume consequências, não precisa diminuir o outro para se preservar. E é exatamente essa diferença que separa quem fala por reflexo de quem fala por decisão, algo que fica ainda mais evidente quando observamos o custo real de manter essas frases na boca ao longo do tempo. Porque manter essas frases na boca tem um custo que quase ninguém calcula. Quanto mais um homem fala como tolo, menos o mundo o leva a sério. As pessoas começam a testar, ultrapassam limites, desrespeitam acordos, não por maldade consciente, mas porque a linguagem dele autorizou isso. Palavras moldam tratamento, tratamento molda destino. O homem tolo acha que está sendo flexível, compreensivo, de boa. Na prática, está treinando o mundo a ignorá-lo. Cada frase fraca repetida vira um tijolo a menos na própria fortaleza. O homem que cresce entende algo simples. Não é preciso falar bonito, é preciso falar com eixo. Ele elimina frases automáticas. Para de se explicar sem necessidade. Para de suavizar o que precisa ser firme. Para de terceirizar decisões com perguntas vazias. Ele troca "deixa pra lá" por silêncio consciente. Troca "o que você acha" por decisão sustentada. Troca "não tive escolha" por responsabilidade total. Isso não o torna simpático. Torna-o sólido. E solidez gera um efeito inevitável. Menos testes, menos provocações, menos ruído. Não porque ele se impõe aos outros, mas porque passou a se governar. O homem comum fala para se proteger. O homem raro fala para posicionar. Não existe meio termo nisso. Ou suas palavras te enfraquecem aos poucos, ou constroem respeito em silêncio. Esse ajuste não é confortável. Exige atenção constante. Exige cortar hábitos antigos. Exige suportar o desconforto de não se explicar. Mas é assim que a mudança acontece. Sem anúncio, sem discurso, sem aviso. Poucos vão perceber. Menos ainda vão entender. E exatamente por isso funciona. Se você enxergou essas frases em si, não é acusação, é sinal de lucidez. Significa que você já não está dormindo no automático. Você não é comum, você está acordando.